O novo governo americano desmantela a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, financiada com o dinheiro do povo americano. E isso tem muito a ver com o Brasil. Ou melhor, o Brasil surfava muito dessa onda. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. De fato, o Bruno Musa tem razão, mas eu vou dar uma perspectiva mais particular e católica aqui. Como vocês podem ver ao fundo, diversas notícias mostrando ações muito suspeitas por parte do judiciário brasileiro. Eu, evidentemente, silenciei a música de fundo para não tomar strike ou coisa assim, tá? E também porque a música é muito chata, né? Aquela música Que País é Esse, do Legião Urbana. Qualquer coisa do Legião Urbana eu desprezo. Então, eu pouparei os vossos ouvidos e se porventura algum de vocês gostar da Legião Urbana, sinto informar, mas você tem muito mau gosto. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de comentar esse tema muito importante, que é o fim da USAID, tá? Isto é, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. É uma agência que, porventura, é pura propaganda. Tem fins puramente ideológicos. Ela foi fundada em 1961, quando o governo ainda era de John Kennedy. John Kennedy não era a flor que se cheire, tá? Mas ele fez algumas coisas boas, criticou cidades secretas, mas também cooperou muito para o fortalecimento do que posso chamar de poder global, do qual os Estados Unidos é o principal agente, de longe. Isso não é nenhuma novidade. O Hans Hermann Hoppe, no seu Democracia, o Deus que Falhou, deixa claro que os Estados Unidos, já na Primeira Guerra Mundial, eles entraram na guerra para fins ideológicos. A guerra, que era pura disputa de território, passou a ser uma guerra ideológica. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva para isso. O Woodrow Wilson, tá, que na minha opinião ele foi o pior presidente da história dos Estados Unidos, justamente porque ele destruiu as monarquias católicas, principalmente o Império Austro-Húngaro. Ele derrubou as monarquias europeias. Ele também foi quem foi o fundador do FED e fez muitas outras coisas que deixaram os Estados Unidos como estão hoje. Isso foi se agravando e atingiu seu ápice, claro, com a Segunda Guerra Mundial. Ali, os Estados Unidos se consolidaram não apenas como uma grande potência mundial, como uma espécie de polícia do mundo. E ali, o poder global se institui, se consolida definitivamente com a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, cuja sede é em Nova York. Muito conveniente. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos cooperou com a fundação de diversos órgãos mundialistas, que alguns têm sede em alguns países, outros
no próprio Estados Unidos. Mas o fato é que o fim da Segunda Guerra Mundial marcou o início da fundação de diversos órgãos cujas atuações são internacionais. E apesar de ter US no nome, o USAID não deixa de ser esse tipo de órgão. Isso é inspirado claramente no pós-guerra. Os Estados Unidos, eles se comprometeram a reconstruir diversos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, inclusive o Japão, sobre o qual lançou 2 bombas atômicas e também o maior bombardeio da história, que foi sobre Tóquio, fazendo aumentar a sua influência. Mas como funciona esse USAID? Se o USAID fosse uma instituição católica, não veria muitos problemas com ela. Afinal, ela quer promover a saúde pelo mundo, ela quer promover a educação pelo mundo, ela quer combater a pobreza e entre outras coisas. No entanto, eles atuam com dinheiro dos americanos e por não ser uma organização católica, ela vai promover valores que também não são católicos. Por exemplo, a democracia, mais precisamente a democracia liberal. Eles atuam também sob o pretexto de fortalecer instituições democráticas, promover a democracia e combater a corrupção. Agora, que corrupção é essa? Que valores democráticos são esses? São os valores americanos. Na verdade, nem americanos são. Porque as próprias eleições americanas não são democráticas. O povo não elege diretamente o presidente. Quem elege o presidente são os delegados do colégio eleitoral. Então, não são nem sequer os valores democráticos dos próprios americanos. Até porque a noção de democracia dos Estados Unidos é diferente da maior parte do resto do mundo. Inclusive, o próprio Hope, ele ensina que a noção de democracia da maior parte deles coincide com a sua autodeterminação, com a sua autonomia, mas não necessariamente coincide com valores associados ao sufrágio universal, por exemplo. Aquela coisa tola de um homem, um voto. A própria democracia americana é diferente da democracia de outros países e essa noção distorcida de democracia deles é o que vai ser promovida pelo mundo. Noção distorcida com relação à noção de democracia dos próprios americanos. Então, não é o modo da eleição dos Estados Unidos. Então, não é o valor da democracia americana. O que me parece ser é que os americanos vão atuar como uma espécie, não de alguém que promove desenvolvimento, não que alguém que promove coisas boas, mas alguém que promova um país que promova a sabotagem de diversos países do mundo inteiro para assumir o poder sobre esses. É para isso que serve então o USAID. E o Trump
acabando com o USAID vai ajudar o resto do mundo? A princípio, sim. É melhor um presidente que acabe com essa palhaçada do que um que promova cada vez mais. Aqui entra a noção de mal menor. Tá? Ao contrário do que muita gente pensa, existe uma distância gigantesca entre Donald Trump e Kamala Harris. Ou será que alguns católicos tradicionalistas limpinhos vão querer e prefeririam uma Kamala Harris da vida, com o PT governando o Brasil? Então, de fato, Donald Trump é um mal menor, não apenas para os americanos, como para os próprios brasileiros. Com diversas organizações recebendo dinheiro para promover a agenda do infanticídio, a agenda da ideologia antinatalista, para promover a agenda woke, a agenda travequista, entre outras coisas. Porque é para isso que tem sido usado o dinheiro dos pagadores de impostos americanos, tá? Usando para promover esse tipo de coisa. No entanto, temos que colocar outro fato sobre a mesa. Donald Trump, ele não é um antiglobalista. Ele não é uma oposição ao poder global. Tá? Ele é que vai acabar, aliás, ele já acabou com o USAID, não porque ele é um antiglobalista, mas sim porque ele segue um outro modus operandi. Donald Trump, ele quer ainda que os Estados Unidos seja uma influência global. Ele é um nacionalista por defender os interesses americanos sobre todos os outros países. A diferença do modus operandi entre os modus operandi de Donald Trump e da Kamala Harris reside no seguinte: a Kamala Harris, ela prefere subordinar-se ao sistema mais multilateral. Ela quer seguir a agenda da ONU e de outros órgãos mundialistas. Donald Trump, ao contrário da Kamala Harris, ele é mais unilateral. Ele quer fazer sozinho essas coisas. Ele vai recorrer à ajuda de algumas figuras, como o Elon Musk, por exemplo. Tá? Mas a tendência é que as suas decisões sejam todas unilaterais, indo de encontro com os interesses dos órgãos mundialistas. Nenhum dos dois sistemas é bom. Donald Trump, ele não vai respeitar a autonomia dos outros países. Ele vai seguir o mesmo modus operandi americano, mas com uma outra roupagem mais nacionalista. Isso é fato. Só não enxerga quem não quer. Mas como eu digo, Donald Trump é apenas um mal menor nesse sentido. O fato de ter um presidente americano que quer dominar o mundo, como a Kamala Harris também queria dominar o mundo, tá? É o que todos os presidentes americanos querem. É melhor que seja alguém que tenha uma oposição à agenda woke e às outras palhaçadas de esquerda, do que alguém que tenha esse mesmo interesse, mas seguindo uma agenda multilateral, promovendo o infanticídio e outras coisas imorais, né? Como, por exemplo, a educação sexual e o travequismo.
E vemos que isso pouco a pouco está tendo consequências aqui no Brasil. Vejam que o Alexandre de Moraes está voltando atrás em muitas de suas medidas, tá? Não em todas, porque ele quer ainda impor um certo medo, ele quer ainda mostrar que tem certa autoridade, mas não mais com aquela mesma postura ditatorial de antes. E acredito que com o tempo veremos mais avanços nesse sentido. Há muitas empresas já estão voltando atrás na sua política de inclusão, entre outras coisas. Não significa que isso seja o fim da esquerda, não significa que isso seja o fim da agenda woke, do progressismo, tá? É apenas um brevíssimo passo para trás, tá? Por conta da eleição de Donald Trump. Apenas por causa disso. Então não devemos nos iludir nesse sentido. Muito pelo contrário. Se acontecer alguma coisa de errado com o governo dele, ao longo do tempo, há um seríssimo risco da esquerda retornar com mais poder ainda. E voltarão com mais sangue nos olhos, como dizem. Bem, isso também há um impacto no catolicismo, em especial o catolicismo tradicional. Os católicos americanos, principalmente, ou mesmo brasileiros que residem nos Estados Unidos, deveriam aproveitar essa chance para promover a cultura, o pensamento católico, a doutrina católica, mais do que nunca. Mais do que nunca. Os apostolados católicos deverão promover o quanto possível o seu pensamento, para influir o máximo de pessoas possível, aproveitando que a censura da agenda progressista, a censura travequista, agora está com a guarda baixa. Aqui no Brasil, acredito que haverá um tímido avanço, mas haverá algum avanço. Isso fará com que volte o Estado Católico? Isso significa que em breve teremos uma nova monarquia do São Luís? Não. Não, isso não vai acontecer mais, tá? Ser muito, o máximo que vai acontecer é ter uma espécie de direita mediana, assim, tá? O melhor que pode acontecer é ter alguém tipo um Tarcísio, tá, governando o Brasil, tá? No melhor cenário possível, sendo realista. Não nos iludamos, então. Nós católicos devemos aproveitar essa pequena brecha, tá? Para combater o mal maior, promover de alguma maneira o mal menor, mas sem nos deixar cair na idolatria, como muitos fazem, acreditar que só porque algo é o mal menor devemos ser proibidos de criticar. Muito pelo contrário, devemos nos aproveitar dessa sadia liberdade de expressão, tá, que agora está sendo promovida. Não devemos agora baixar nossa guarda. O momento é esse. Inclusive, a inserção que eu fiz
as duas inserções que eu fiz no início desse vídeo, com o pronunciamento do Luiz Roberto Barroso, dizendo que ia acabar com o bolsonarismo. Aqui eu não estou defendendo o bolsonarismo de jeito nenhum. E também aquele outro vídeo sobre diversas medidas estranhas do judiciário, tem muito a ver com o USAID, porque eles financiaram toda esta palhaçada em prol da defesa da democracia. Então, isso evidencia o quão pode favorecer a nós o fim do USAID. E não devemos nos esquecer, todos os políticos de direita, eles não são contra o sistema. Eles fazem parte do sistema, mas com uma outra roupagem. Tá? A esquerda se opõe a essa direita não por ser uma oposição real antirrevolucionária ou contra-revolucionária. Se opõem apenas enquanto divergentes. Donald Trump, ele vai seguir com uma agenda que, em essência, continua sendo mundialista. Com a diferença de que ele vai tomar a atitude de forma unilateral. Em oposição à agenda da ONU e de outros órgãos, como eu já disse. É apenas por causa disso que ele se opõe. Donald Trump é uma espécie de Javier Milei mais autoritário, tá? Então, meus amigos, é um grande avanço, é um passo muito importante, é uma coisa muito boa, tá? No entanto, tudo isso é per accidens, tá? Não per se. É uma brecha e que devemos explorar, já que haverá maior liberdade de expressão, haverá maior liberdade econômica, quiçá menos impostos para pagar, se o Donald Trump, claro, não exagerar nas suas taxas aí sobre produtos importados, mas tudo bem, né? Nem tudo é perfeito. Aliás, Donald Trump seria perfeito se ele fosse católico, se subordinar ao magistério da igreja e se comprometer a impor um Estado católico. No entanto, não é isso que vai acontecer, mas é o que temos para hoje. Fique com Deus, considerem ajudar o canal e até um próximo vídeo.